Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos em mais um culto, mais uma transmissão do nosso culto online. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Teremos nesta noite a nossa primeira mensagem sobre este tempo que nós estamos nesta semana, que é um tempo de Páscoa. Agora, neste período, fala-se muito na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, nós agradecemos a Deus pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. E nesta noite nós queremos tratar na palavra do Senhor acerca da prisão de Jesus. De acordo com o que nós recebemos da palavra do Senhor, na noite de quinta-feira para sexta, Jesus foi preso. Ele permitiu-se ser preso, porque para isso ele veio, para ser preso, para ser açoitado, para morrer em nosso lugar e para ressuscitar ao terceiro dia. Nós agradecemos a Deus por este sacrifício perfeito e a nossa oração é para que nós verdadeiramente possamos ter o crescimento espiritual devido e a busca pela santidade, sempre lembrando que é nosso papel como cristãos espelhar a santidade de Jesus aqui nesta terra, fugindo da aparência do mal, fugindo das coisas concernentes a este mundo e na busca incessante pelas coisas eternas, pelas coisas espirituais. Então, vamos orar para termos início na nossa mensagem nesta noite. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de, nesta oportunidade, ouvirmos a Tua palavra. Eis aqui esta transmissão, Senhor. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor abençoe grandemente cada irmão, cada irmã que vai participar, ó Deus, que vai acompanhar, que cada lar, cada família representada, Senhor Deus, seja ricamente abençoada. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe esta mensagem em nossos corações, que os nossos corações, ó Pai, sejam ricamente abençoados, Pai. Te pedimos que o Senhor prepare cada um dos nossos corações a ouvir a Tua palavra, compreender e colocar em prática todos os ensinamentos espirituais, Senhor Deus, que nós vamos ter aqui nesta oportunidade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nós te pedimos por aqueles que estão acamados, ó Pai, por aqueles que estão se recuperando do coronavírus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor os levante do leito da dor, do leito da enfermidade, ó Pai. Nós também clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo por cada familiar que está em luto por causa de um ente querido, ó Pai, que passou, que foi para a eternidade. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles que, ao partirem para a eternidade, partiram com Cristo. Nós te pedimos, ó Senhor Deus, que nossos corações sejam consolados, confortados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja, todas as igrejas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, nós temos aqui o início da nossa mensagem, que é em Lucas capítulo 22, versículos 39 a 53. Então, Lucas capítulo 22, versículo 39 diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele,
o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, queridos, nós encontramos aqui nesse trecho da palavra do Senhor o que o Senhor tem para nós nesta noite. Olhando o texto, as palavras que nós acabamos de ler, nós encontramos algumas coisas que são bastante importantes a gente ressaltar aqui no texto, para que depois possamos fazer uma interpretação e uma aplicação para nossas vidas. Em primeiro lugar, o versículo 39 diz que Jesus foi para um lugar em que ele estava acostumado. O texto diz: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. O Monte das Oliveiras era um lugar onde Jesus estava acostumado a ir para orar, para estar em comunhão com o Senhor, para estar em comunhão em oração, estar em comunhão com seus discípulos e, inclusive, com a sua própria atitude, com o seu próprio exemplo, ele ensinar aos seus discípulos a necessidade da oração, o poder da oração, a importância da oração. O versículo 40 diz que ele incentiva, ele chama cada um para orar, dizendo: orai para que não entreis em tentação. Como é importante nós termos isso aqui, nós termos esta aplicação e este ensinamento do Senhor Jesus para nós. Muitas vezes nós temos falhado em combater determinado pecado. Muitas vezes muitos crentes têm falhado em combater determinadas tendências pecaminosas. Alguns crentes são verdadeiros escravos de certas práticas, de certas características, de certos pecados. E aqui Jesus ele diz: olha, orai para que não entreis em tentação. Esta é a instrução que Jesus dá para os seus discípulos. Também no versículo 42, ele fala do cálice: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E um anjo aparece do céu e o fortalece. Isso é muito importante também, queridos, porque que cálice é esse do qual Jesus pede que o cálice seja afastado dele? Que cálice será esse? E este anjo que aparece, ele o fortalece. E o versículo 44 diz que ele posto em agonia, ele estava em agonia. Aquele momento que ele estava passando era um momento em qual ele realmente estava em grande agonia. E ele orava mais intensamente. Quanto mais a hora da prova, quanto mais a hora do sacrifício perfeito que ele faria de si mesmo por nós chegava, quanto mais se aproximava aquele momento, mais intensamente ele orava. Mais intensamente ele se entregava em oração. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Quando ele vai até seus discípulos, ele os encontra dormindo. O texto diz aqui que ele os encontra dormindo de tristeza. E mais uma vez ele adverte a seus discípulos que eles orem, que eles tenham uma atitude de oração. Quando aqueles que vieram para prendê-lo chegam armados. Jesus está ali, obviamente, totalmente desarmado. E Judas chega acompanhado de uma tropa, acompanhado de uma multidão, e com um dos 12, aquele que o havia de trair. E ele chega e beija. E a pergunta de Jesus é: Jesus, ele diz: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada?
Essa pergunta é bem importante. Nós vamos ver mais adiante também. Mas é bom ressaltarmos já desde o começo que aqueles homens, eles estavam também armados. Feriremos a espada, e um deles fere um servo, um dos servos do sumo sacerdote. Nós sabemos que o nome desse servo é Malco. Ele perde a orelha direita por causa de um golpe desferido por Pedro. Mas Jesus manda que eles parem e cura a orelha do servo do sumo sacerdote. E a pergunta agora é dirigida por Jesus para aqueles que foram para prendê-lo. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo, os anciãos que tinham ido contra ele: saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Essa é a pergunta que Jesus faz. Para capturar Jesus, eles precisavam de espadas e varapaus. E tendo dito isto, ele acrescenta: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então esses são os pontos a que nós queremos destacar antes de nós termos uma aplicação para nossas vidas deste momento em que Jesus é preso. Para que nós tenhamos um crescimento, é interessante nós lembrarmos do que esse trecho tem para nós. O que é que isso tem? O que é que estes fatos aqui narrados têm para nós? O que é que implica em nossa santidade? Em que isso implica em nossa vida diária? Quando nós lembramos da obra de Jesus, sempre focamos muito na sua morte e ressurreição. Mas eu quero também lembrar da importância deste momento aqui, o momento da prisão de Jesus. E do espancamento que sucede. Então, neste momento, o que nós encontramos é Jesus estando no lugar onde ele costumava orar. Este exemplo, queridos, que ele dá, ele é muito importante para cada um de nós. Porque, infelizmente, muitos crentes não têm o costume de orar. Muitos crentes só buscam ao Senhor em oração quando a coisa está feia, quando a saúde realmente vai embora, quando alguma situação financeira faz com que a pessoa, pelo desespero, ore. Muitas pessoas até pedem que outras pessoas orem por ela, mas não tem o próprio costume de orar. E então, quando as coisas realmente ficam difíceis, então a pessoa vai para o joelho. O que nós encontramos aqui é o Senhor, ele deixando bem claro para a gente que ele tem o costume de orar. Ele tem o costume de ir para um determinado lugar e estar em oração, e estar em comunhão com o Pai e em comunhão com os seus discípulos em oração. Tanto ensinando que se deve orar, quanto também se colocando como quem orava, dando o exemplo perfeito. Então, o que é que nós encontramos? Este ensino do Senhor Jesus para cada um de nós. A necessidade da oração. Quando ele chega naquele determinado lugar, ele diz a seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. E o texto diz no versículo 41, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Muitas vezes o que nós precisamos é isso. É de um certo distanciamento, muitas vezes. O ruído do nosso tempo é muito grande. O ruído no qual nós vivemos hoje em dia é muito alto. Sempre há uma tela ligada diante de nós. A nossa atenção é sempre puxada para um lado por causa de uma tela, por causa de um som alto, por causa do burburinho da grande cidade. Muitas vezes nós nos esquecemos das vantagens que nossos antepassados tinham ao viver em uma sociedade muito menos barulhenta, muito mais calma do que essa sociedade que nós vivemos. Hoje em dia nós encontramos crianças que são tão viciadas em estar alerta, em estar o tempo todo com uma tela diante dos seus olhos,
que são pessoas que quando saem da TV correm para o celular, quando saem do celular correm para o videogame. São pessoas que têm um pensamento acelerado. É necessário que as cores das telas, que as coisas ao redor sejam extremamente diversas. É necessário que seja um mundo muito colorido e extremamente sonoro e com som alto, para que se sinta como que se está fazendo alguma coisa. Aqui o que Jesus nos mostra aqui na sua prática é o contrário de tudo isso. Como é necessário tirarmos um tempo para que a mente desacelere. Como é necessário tirarmos um tempo para que muitas vezes, mesmo que os nossos amigos, mesmo que as pessoas que nos são caras estejam por perto, mas que nós estejamos pelo menos a uma certa distância. E em oração tenhamos um momento em que somos só nós e o Senhor. O texto diz que ele se afastou a uma distância de um tiro de pedra. Ou seja, imagine uma pessoa atirando uma pedra com sua força para bem longe. Onde aquela pedra caísse, era chamado de um tiro de pedra. Então essa foi a distância que Jesus tomou dos seus discípulos para estar só em oração com o Senhor. É diferente deste tempo que nós estamos vivendo. Como infelizmente a nossa geração foi ensinada na época da TV, e hoje nós estamos vendo as gerações seguintes sendo ensinadas na era do tablet e do celular, em que as mentes elas não descansam, elas não se afastam. As pessoas têm o pensamento acelerado o tempo todo e pensam muitas vezes que estar em um tempo em oração é perda de tempo. E gastar um momento em oração é perda de tempo. Mas o que nós vemos aqui é o Senhor Jesus fazendo justamente o contrário. Ele se afasta para orar. E o que é que ele pede nessa oração? O versículo 42 diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Que cálice é esse? Será que Jesus, sabendo que seria crucificado no dia seguinte, será que ele estava com medo dos açoites? Talvez dos pregos? Talvez da vergonha de carregar a cruz ali, depois de lhe serem arrancadas as roupas, e andar nas ruas de Jerusalém até o monte Gólgota, onde seria crucificado? Eu digo para os irmãos que o que mais Jesus chamava de cálice que ele não queria beber, mas que ele decidiu beber por causa de nós, cálice este que não foi afastado dele, é o do pecado. Porque ele sabia que quando fosse crucificado, os nossos pecados estariam sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Aquele que é santo teve todos os nossos pecados derramados sobre ele. É este cálice. É deste cálice que Jesus fala. Não é o dos açoites, dos pregos. Não é de coisas físicas, mas daquilo que o Deus que é santo precisaria carregar por causa do seu amor pelo homem pecador. O Deus encarnado carrega o pecado por causa de cada um de nós. É deste cálice que Jesus fala. É claro que a surra que ele receberia horas seguintes doeriam como doeram. É claro que os açoites, é claro que os pregos, é claro que a vergonha de terem suas roupas arrancadas e depois ser obrigado a carregar a cruz também o afetariam como afetaram. Mas foi o teu pecado e o meu pecado sobre ele na cruz do Calvário que realmente foi o grosso deste cálice que ele pede que seja afastado dele, que seja tirado dele. E o anjo apareceu-lhe e o fortalecia. Mas que pecado? Que pecado fez com que Jesus dissesse isso? Porque nós temos uma infeliz capacidade de enxergar nos outros um pecado maior do que aquele que nós enxergamos em nós mesmos. Muitas vezes nós ficamos indignados por causa de homens
malfeitores, cujas atitudes terríveis aparecem nos jornais. Mas aqueles pequenos pecados que nós temos o costume de chamar assim mesmo, de pequenos, esses também levaram Jesus à cruz do Calvário. Aqueles pecados que nós cometemos, desde aquela mentirinha que nós pensamos que não vai fazer mal a ninguém, até aquele grande pecado cometido por aquelas pessoas cujos maus feitos aparecem na TV. O Senhor pagou por todos os pecados. Não há quem seja melhor do que um outro. Não há ninguém que possa dizer que o pagamento pelo seu pecado foi por ser menor, foi um pagamento menor que Jesus fez. O Senhor pagou pelos nossos pecados. Pagou por todos os nossos pecados. Este cálice que Jesus fala é o cálice de pagar pelos nossos pecados. E é extremamente importante que não nos achemos de maneira nenhuma como melhores do que outras pessoas, como tendo pecados menores do que outras pessoas. Porque todos os pecados de todas as pessoas levaram Jesus àquele momento. Aquele momento de estar orando sozinho, num lugar como de costume, tendo a pouca distância ali os seus discípulos, e dizendo para o Pai: Pai, afasta de mim este cálice. Os meus pecados, os seus pecados, formam o cálice sobre o qual Jesus fala com o Pai neste momento. O versículo 44 nos diz: e posto em agonia, orava mais intensamente. Irmãos, nós não temos, nenhum ser humano tem a capacidade de discernir, a capacidade de mensurar o tamanho da agonia que Jesus estava vivendo neste momento. Muitas vezes nós prestamos tanta atenção sobre a informação seguinte, que é o suor misturado com sangue, que passamos por cima dessa importante informação aqui, a de que ele estava em agonia. Aquele que não conheceu o pecado vislumbrava que dali a poucas horas seria feito maldito, porque é bíblico: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi feito maldito por mim e por você. Por isso ele estava em agonia. Por maior que seja o nosso problema, por maior que seja a nossa dificuldade, por maiores que sejam os conflitos pelos quais nós passamos aqui nesta terra, nós não temos capacidade de saber qual o tamanho da agonia que Jesus estava passando e que é narrado aqui neste momento. E depois o versículo continua dizendo: e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha o tamanho dessa agonia. Olha o tamanho da dor que Jesus sofria neste momento. O estresse pelo qual ele passava, a agonia na qual ele estava era tão grande que as glândulas de suor dele entraram em colapso, meio que como se estivessem explodido. A agonia era tão grande que esta dor provocou um colapso em suas glândulas sudoríparas, a tal ponto de meio que elas explodirem e sangrarem, e o suor sair misturado com esse sangue. Por quê? Porque os nossos pecados seriam, como foram, colocados sobre ele. Quero enfatizar bem isso aqui, repetir mais uma vez, que os nossos pecados provocaram isso tudo, todas essas palavras e toda essa atitude de Jesus aqui. Não foram somente os pecados dos traficantes, não foram somente os pecados dos assassinos, dos violentadores de mulheres. Foram também os nossos pecados, aqueles pecados que muitas vezes as pessoas não dão importância. São pecados que, por não serem socialmente terríveis, são pecados que, porque não aparecem nos jornais, os corações cauterizados, muitas vezes, dos crentes, não têm mais a capacidade de reconhecer como um pecado. E porque não ouvem mais a voz do Espírito Santo sobre aquele determinado pecado, acha que está tudo bem, acha que está tudo normal, que não tem problema. Mas
todos os pecados nossos fizeram com que Jesus dissesse que fosse passado dele aquele cálice. Todos os pecados fizeram com que aparecesse um anjo ali do céu e o fortalecesse. Todos os nossos pecados, de todas as pessoas, fizeram com que ele ficasse posto em agonia e orava mais intensamente. E todos os nossos pecados também fizeram com que o seu suor tornasse em sangue, com que as suas glândulas de suor explodissem. Tamanho estresse, tamanha a agonia pela qual ele estava passando. Não tem ninguém que possa dizer: eu não contribuí por isso. Ou os meus pecados não foram tão graves, então não tenho tanta contribuição assim por isso. Todos os nossos pecados contribuíram para isso. Quando o Senhor volta, ele encontra seus discípulos dormindo. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O alerta que o Senhor dá para aqueles discípulos é um alerta que ecoa por esses 200 séculos e chegam até nossos ouvidos hoje. A de que é necessário estarmos em alerta e em oração. Isso é tão importante para nossas vidas hoje, que é como se nós fôssemos os próprios discípulos que estavam ali ouvindo. A importância é tão grande para nós hoje, como era para aqueles primeiros discípulos a ouvirem. E o versículo 47 diz: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Chega uma grande multidão para prender Jesus. Não foram alguns poucos soldados, não foram algumas poucas pessoas, mas uma grande multidão. Muitas pessoas chegaram para prender Jesus. Essas pessoas podiam dar a motivação que fosse. A motivação de que talvez Jesus estivesse rodeado de muitos discípulos, então era necessário uma grande multidão para capturá-lo. Talvez a desculpa que eles dessem é de que os discípulos de Jesus fossem violentos. Então era necessário uma grande multidão para fazer cumprir aquele mandado de prisão. As desculpas que eles tinham em seus corações poderiam ser as mais variadas possíveis. Mas no versículo 53, Jesus diz assim: tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aqueles discípulos, eles estavam com Jesus, mas eles não seriam um problema. Aquela multidão, ela vai até Jesus por causa da característica daquelas pessoas. A covardia, a maquinação feita em segredo, a traição, o fato de um dos discípulos se vender. Toda aquela multidão, ela tem todo esse significado, não importando a desculpa que aquela multidão dava. Judas chega, vai até Jesus, o beija. Nós sabemos que esta é a senha que Judas dá para aquelas pessoas, para saberem exatamente a quem prender. E o versículo 48 diz: e Jesus lhe disse: Judas, com beijo traz o Filho do Homem. Jesus se coloca como aquele que é o Filho do Homem, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, como aquele que tem a capacidade real de, como ser humano, 100% homem, mas também por ser 100% Deus, tem o poder de, com o seu sacrifício, salvar todo aquele que crê. E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Mais uma vez os discípulos dão uma amostra de que eles não tinham entendido a mensagem do Senhor Jesus. Mais uma vez os discípulos dão uma amostra de que eles não tinham entendido que esta primeira vinda de Jesus era para morrer em nosso lugar. Eles realmente, até neste momento, acreditavam
que deveriam pegar em espadas, que em determinado momento Jesus ia mandar que seus discípulos empunhassem espadas, que lutariam contra os hipócritas fariseus e líderes religiosos e também contra o Império Romano, e que Jesus, de maneira forçada, e que Jesus, através da espada, através da luta, através da guerrilha, libertaria Israel do jugo romano para iniciar o reino entre os israelenses. Eles ainda não tinham entendido. Não é que eles estavam errados sobre o fato de que um descendente de Davi sentaria no trono e que todas as nações da terra viriam para prestar-lhe homenagens. Isso é bíblico. São profecias do Antigo Testamento. Mas por causa da situação política que Israel vivia naquele momento, por causa da situação política que os judeus viviam naquele momento, eles só prestavam atenção nesta parte das profecias. Muitos estudiosos da Bíblia querem até propor que um dos motivos que levaram Judas a trair Jesus era justamente esse. Porque ele via que Jesus não tomava atitude de pegar em espada, de mandar com que seus discípulos pegassem espada para poder lutar contra o jugo romano. Então ele, traindo Jesus, ele forçaria Jesus a pegar em espada. Não sabendo ele que, na verdade, por causa desta intenção política, será que isso, se é que isto realmente esteve em seu coração no momento de se vender como traidor e de levar aquela multidão até o lugar onde Jesus estava acostumado a levar os seus discípulos e orar e beijar o rosto do seu mestre, servisse realmente para esse todo. Se é que realmente ele tinha isso no coração. O que nós encontramos aqui, de fato, no coração de Judas é a traição. As motivações nós não temos como afirmar. Esses estudiosos que querem colocar essa motivação política também na atitude de Judas são estudiosos que podem ter razão. O texto aqui não deixa bem claro, mas fato é que Judas o traiu, que Jesus se permitiu ser identificado por Judas para justamente oferecer esse sacrifício perfeito em favor de cada um de nós. Mesmo não tendo aqui uma resposta de Jesus, um dos discípulos, nós sabemos que foi Pedro, ele já corta a orelha direita de um dos servos do sumo sacerdote, por nome Malco, justamente porque eles também não entendiam. Não era só Judas que não percebia o caráter espiritual e necessário da primeira vinda de Jesus. Os outros discípulos também não entendiam. Até depois da ressurreição, como vemos lá em Atos capítulo 1, os discípulos perguntam: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Até depois da ressurreição eles ainda perguntavam. Porque eles ficavam realmente prestando mais atenção nas profecias que falavam do Messias como rei, do que nas profecias que falavam do Messias sofredor, que precisava morrer para pagar pelos pecados de todo aquele que crê. Então, neste momento em que Jesus é preso, no versículo 51 ele diz: deixai-os, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Eu posso imaginar a surpresa de Malco ao chegar naquele lugar com uma grande multidão ao seu redor e se sentindo protegido por causa daquela sensação de multidão, por causa daquela sensação de manada. Ele se sentia ali protegido porque estava numa maioria e, para sua surpresa, ter sua orelha cortada por um dos discípulos de Jesus. Mas com toda certeza, essa surpresa não chega nem aos pés da surpresa de ter logo depois a sua orelha curada. A tal ponto de que a sensação do sangue escorrendo ficar sem a sensação de origem. Este sangue aqui veio de onde? Porque a orelha está no lugar. Esta orelha curada, ela não é só uma lição para Pedro de que quem fere a espada
espada será ferido. Não serve só para isso. Serve também para mostrar que o Senhor, Ele cura. Ele traz o seu bem. Ele faz com que sua chuva chova até sobre os maus. Serve para nos mostrar que o Senhor tinha plena consciência do que estava acontecendo ali e qual era o seu papel. Era necessário que ele curasse aquela orelha para mostrar para Pedro e para todos os outros discípulos, inclusive para o próprio Judas, que Jesus estava ali com aquele propósito, que ele foi para o Monte das Oliveiras naquele momento com aquele propósito, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o versículo 52 diz: E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como um salteador com espadas e varapaus, tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. É claro que esses líderes religiosos, é claro que esta multidão, é claro que estes hipócritas, é claro que estes maquinadores do mal, eles não fariam essas coisas no templo. Eles esperaram a oportunidade perfeita na visão deles. À noite, longe dos olhares da cidade, da multidão, porque a cidade estava lotada. Era a véspera da Páscoa. Eram os dias em que a quantidade de pessoas em Jerusalém praticamente dobrava. Algumas estimativas dizem que havia em Jerusalém, naquele momento, em torno de 1,5 milhão de moradores, mas que durante as festividades da Páscoa podia chegar até 3 milhões de pessoas. A quantidade de pessoas em Jerusalém naqueles dias, de acordo com essas estimativas, era de o dobro de pessoas da quantidade normal. É claro que eles, covardes que eram, estavam esperando o momento que eles chamassem de momento perfeito. Momento este no qual Jesus não estaria acompanhado de muita gente. Obviamente não poderia ser de dia, não poderia ser na porta do templo, e Jesus lança-lhes isto em rosto. Ele estava o tempo todo à disposição para, inclusive, ser preso. Mas a afirmação que ele faz é que aquela era a hora daquelas pessoas e a hora do poder das trevas, em que Jesus seria preso. E provavelmente aqueles homens pensaram consigo dizendo: este é o momento da nossa vitória. Este é o início do tempo em que nós vamos arrancar pela raiz o mal chamado Jesus. Este era o momento em que aos olhos satânicos parecia que a vitória do inferno seria permanente. Mas nós sabemos que este é o momento em que o sacrifício perfeito do Cordeiro Santo em favor de nós, por causa dos nossos pecados, era colocado em prática. Aquilo que parecia ser o início do momento da derrota, na realidade foi o início de toda a obra que nos dá a vitória eterna. O que nós temos aqui, irmãos, portanto, é uma quantidade grande de motivos que o Senhor nos dá para nós agradecermos a Deus por aquele tempo ali no Getsêmani, toda a prisão. Que nós aprendemos aqui, o que nós podemos aplicar para nossas vidas é a necessidade de sermos mais vigilantes com a nossa santidade, com as contextualizações que nós fazemos com o mundo. Será que nós não estamos abrindo demais a mão em relação às coisas mundanas? Será que nós não estamos mentalizando ou argumentando demais com os costumes do mundo? Será que nós não estamos buscando demais uma confluência, uma conjunção de cristianismo com mundanismo, para que nós sejamos mais aceitáveis, ou para que nós estejamos mais parecidos com a sociedade que nos rodeia? Não façamos concessões. Sejamos firmes. Neste momento em que nós vemos aqui a crucificação de Cristo, este é um momento em que nós devemos meditar e buscar uma diferença ferrenha do mundo.
Já vimos tantas vezes, queridos, a necessidade de uma vida santa. Que sejamos santos, porque o Senhor é santo. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor Deus, por todo o bem que o Senhor tem feito para nós. Muito obrigado, Pai, pela obra do sacrifício perfeito do Teu Filho Jesus. Muito obrigado porque até no momento da prisão nós temos tanto a aprender. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Continua fortalecendo a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.